Sejam bem-vindos ao podcast aqui da RD Station, unidade de negócio da TOTVS, que decifra como líderes transformam estratégia em performance. Eu sou Luiz Lourenço, diretor aqui na RD, e eu vou conduzir essa jornada com vocês aqui e nos próximos episódios. Tenho aqui comigo a Camila Renault, que é nossa parceira de muitos anos, que é reconhecida como uma das principais vozes do marketing no Brasil, é professora, estrategista digital, criadora de conteúdo, ajuda um monte de empresas, profissionais de marketing, agências, e vai me ajudar aqui também a conduzir esse papo com os nossos convidados. Já falando de um tema super importante, multicanalidade, essa jornada linear que fica para trás, dando espaço a múltiplos pontos de contato, especialmente porque isso é potencializado com a inteligência artificial. Papo bom hoje. E a gente tem uma convidada que tem vivido essas transformações no seu dia a dia e tem pensado, né, como que isso vai moldar a próxima década em marketing e vendas. Eu tenho a honra de apresentar ela, que é diretora de Product and Customer Marketing na RD Station e vai compartilhar uma visão privilegiada sobre como empresas podem usar IA e estratégias multicanal para gerar valor real e sustentável. Ó, que lindo! Beatriz Costa, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, né? Com essa dupla, mas para falar de um tema muito legal e acho que talvez um dos temas mais desafiadores para as altas lideranças das empresas hoje e trazendo um pouco de história, né? Um pouco de desafios que eu tenho vivido na prática aqui. É um prazer te ouvir. E conta um pouquinho, Bia, por que não dá mais para falar dessa jornada linear, não é mais sobre isso? Traz tua visão aqui, que ela é bem prática e oportuna. Legal. Eu acho que a primeira coisa que eu gosto de provocar, e a gente tende a achar que a jornada de marketing e vendas não é mais linear. Por quê? Porque nunca é sobre a jornada de marketing e vendas, é a jornada do cliente. É sempre sobre o cliente dentro da jornada. E você, Luiz, eu como clientes, a gente sabe que a gente não segue um playbook, né? A gente não tá ali, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. A gente tá sendo bombardeado diariamente por diferentes tipos de conteúdos, em diferentes canais, em diferentes plataformas e com diferentes interesses. Então, ao mesmo tempo que eu tô aqui conversando com vocês, provavelmente no meu celular tem alguém mandando uma mensagem sobre uma compra para eu fazer, um aviso importante da escola da minha filha ou uma próxima viagem que eu esteja interessada. Não dá para achar que é uma jornada linear. Nunca foi. Eu acho que a gente transformou em algo mais previsível quando a gente entrou com os playbooks e frameworks de marketing e vendas. E com a inteligência artificial, isso acaba mudando radicalmente, porque o que você entrega? Personalização do cliente. Então, não dá para achar que eu, como cliente, numa jornada de compra e venda de conhecimento e compra de produto, eu vou ser linear, né? Eu vou seguir um passo. Eu vou ser bombardeada por vários momentos em vários canais e eu quero me sentir bem atendida, eu quero me sentir personalizada dentro desses canais. A vida não é linear, né, gente? Isso. Então, meio que isso. Eu estava até puxando aqui um relatório da McKinsey, que eles trouxeram que 70% das jornadas já não são lineares. E tem também um relatório da Microsoft Work Lab, não sei se vocês já viram, mas ali ele mostra que a IA já é realidade no trabalho da grande maioria dos profissionais, especialmente profissionais de marketing e vendas. Acho que até no panorama de marketing e vendas da RD a gente fala bastante sobre isso. E na sua visão, Bia, qual que é o maior impacto ou o impacto imediato para os líderes de marketing e vendas que não implementam IA na rotina e qual que é a relação disso com esse assunto de linearidade na jornada? Boa. Eu vou fazer uma provocação aqui que eu não acho que é sobre impacto, é sobre o risco. E existe um único risco hoje que é você diminuir significativamente a sua capacidade de aprender mais e melhor. Sobre tudo, sobre o seu cliente, sobre as estratégias, sobre os conteúdos que você está fazendo, sobre os caminhos que a sua empresa está buscando, sobre gaps de performance que você tem dentro da sua operação ou dentro do seu time. Então, não usar a IA vai ter, e óbvio que isso tem impacto direto em várias coisas, em receita, em eficiência de time, em pessoas, em inovação, capacidade de inovar. Então, eu penso que não é sobre impacto, é sobre o risco que você tem de afetar diretamente a sua capacidade de aprender mais e melhor, tanto como profissional, quanto como para o seu negócio, né? De melhorar a eficiência para o seu negócio. Mas tem um ponto muito importante que é, esse aprender mais e melhor, ele significa trade-offs também. E eu acho que isso que fala sobre esse impacto, né? E acho que um dos principais trade-offs é que a gente, quando começa a trabalhar mais com IA,
a gente aumenta a quantidade de perguntas que a gente faz. Ou seja, a gente para de operar num lugar de previsibilidade e começa a operar num lugar de incerteza, às vezes, de dúvida, de questionamento, de o que eu preciso aprender, melhorar e trazer mais eficiência. E a gente não gosta, né? O ser humano ele fica bem desconfortável nesse lugar da incerteza, né? Porque tem muitas variáveis, muito volume. E eu queria muito te ouvir, Bia. Você acha que o mercado brasileiro está preparado para isso? A gente tem travas ou entraves, trade-offs culturais, estruturais? Como é que você enxerga isso hoje? Eu acho que o principal entrave, ele não é nem cultural, ele é mesmo de acesso, né? Então a gente tem que lembrar que quando a gente se compara com mercados internacionais, a gente está falando de um país que tem acesso à tecnologia de maneira bem diferente do que quando a gente fala de Estados Unidos, de Europa. E eu vou dar um exemplo simples, não é todo mundo que pode pagar $20 numa licença de ChatGPT. Não é acessível. Às vezes eu não tenho nem o cartão para poder comprar aquele tipo de licença, né? Então eu acho que a gente tem um primeiro entrave que é quase que econômico-político, né? E eu acho que esse muitas vezes é o que acaba impactando inclusive na tomada de decisão das empresas, que é o quanto elas estão incentivando que os seus times, os seus processos, o que o negócio esteja contratando e usando a inteligência artificial para esse lugar. Eu vejo muitas empresas às vezes limitando a quantidade de licenças de uso do ChatGPT para o seu time. Dei o exemplo do ChatGPT, mas pode ser qualquer outra base ali, exatamente. E isso acaba ficando... você limita mesmo, né? Então, a gente já tem uma questão de acesso, e aí quando a empresa começa a entender isso como um custo, isso fica pior ainda, porque aí você limita ainda mais o acesso, talvez, no principal elemento dessa jornada que pode ser habilitador, que são os negócios, as empresas, né? O Brasil é muito grande, gente. Tem muitos Brasis dentro de um Brasil só. E a gente vive um cenário em que as empresas têm muitas frentes a abrir. Muitas vezes até essa questão do custo também pega o número de pessoas no time. Exatamente. E aí o espaço para inovação, ele precisa de folga. E aí esse também é um desafio dia a dia frequente, assim. Mas até conectando aqui, eu queria ouvir de você, Bia, que a gente fala de jornada linear ou não linear. Vamos falar de jornada, pode ser? Vamos falar de jornadas. Então tá, então vamos falar de jornada do Todo mundo cliente. tem em comum. E quando a gente pensa em marketing e vendas, e a gente mistura tudo isso no mesmo liquidificador, né? Jornada, as áreas de marketing e vendas, o interesse dessas empresas em gerar demanda. De que forma que a IA está mudando a forma como a gente atrai, nutre e converte clientes hoje? Eu vou responder o que 99% do mundo já explicou de várias linguagens, de várias maneiras, que tá mudando radicalmente. Mas deixa eu trazer um ponto de amarração com o que eu estava conversando anteriormente sobre o acesso, né? A inteligência artificial, ela é sobre aumentar a nossa capacidade de aprender. Eu aprendo se eu experimento, se eu uso, se eu coloco aquilo em prática no meu dia a dia. Se eu limito como ser humano, como indivíduo, o acesso a isso, ou porque é caro, ou porque para a empresa custa caro, eu já estou naturalmente limitando a capacidade de aprender. Logo, as empresas ficam sem recurso e começam a entender aquilo como um custo. E aí você pergunta, como isso está influenciando, aí sim, nas estruturas e nas estratégias de marketing e vendas? Eu respondo, tudo. Mas provavelmente quem está ouvindo a gente fala, mas eu não entendi ainda o que isso significa. E aí a devolutiva que eu dou mas você está aprendendo com a IA sobre como ela está mudando o comportamento das pessoas dentro do seu dia a dia? E aí que vira esse abismo, né? Essa diferença entre como a gente está usando realmente a IA de maneira prática no dia a dia e enxergando e aprendendo com ela, e como isso ainda continua sendo só um conceito, um desejo, um desejável, né? Mas deixa eu sinalizar como eu enxergo hoje, como quem faz a gestão aqui de parte de uma estrutura de marketing, quais são os principais desafios. A gente falava muito sobre aquisição, né, engajamento e conversão. Quando a gente fala de awareness, né, que acho que é o principal ponto de aquisição, antigamente tinha um racional básico que era, eu preciso ter um site, e ainda mais quando a gente fala de estratégias de marketing B2B, né, olhando muito para conteúdo, para relacionamento. Eu preciso ter um site, e nesse site precisa ter muito conteúdo e informação da minha empresa, e eu preciso garantir que o meu lead, né, o meu cliente, chegue nesse site e consuma desse conteúdo. Logo, a minha estratégia era muito pautada em mídia paga, links, Google, em ser encontrado nas ferramentas que as pessoas usam para pesquisar sobre o que eu vendo. Onde você faz pesquisas hoje quando você quer saber alguma coisa que você não conhece ainda? Eu, particularmente... A gente falou disso, Bia. A gente estava conversando aqui no backstage. Usamos Google também. E a gente... Também. O que mais você usa? Eu vou falar de uma ferramenta de inteligência artificial que faz parte do meu dia para buscar dados, Perplexity. Hoje, Perplexity é o meu canal para buscar dados. Por que eu gosto dele? Eu dou um contexto de por que e para que eu quero aquele dado.
E ele me poupa muito tempo. Se você encontra alguma coisa no Google e que o Perplexity não te entrega igual ou parecido, o que você acha sobre isso? Vai gerar uma dissonância. Perfeito. Esse é um exemplo automático de como a inteligência artificial está mudando a aquisição. Então, eu tenho um papel muito importante dos elementos das ferramentas de busca, Google, a ferramenta que você usar, só que a IA começa a fazer parte dessa jornada como um elemento consultivo. E uma das coisas que mais tem sido discutido no mundo inteiro é que as taxas de conversão da mídia paga estão despencando. Então, você continua gastando bastante dinheiro, né? Em compensação, os custos de aquisição estão ficando cada vez mais caros. Então, as taxas de conversão da mídia paga estão despencando porque a IA começa a ter um papel de protagonista na conversão. Então, eu busco no Google, eu quero saber o que está no Google. Mas antes de eu ter certeza, eu vou perguntar para a IA as coisas que eu ainda não consegui descobrir no Google. E aí, quem não está preparado dentro dessa IA, ou seja, se eu não tenho ainda recurso dentro dessa IA, se eu não dei recurso para essa IA reconhecer a minha marca, o meu produto, o meu serviço, provavelmente a resposta que ela vai me trazer é incompleta e aí você interfere diretamente na jornada de conversão. Então, a IA, ela afeta porque ela vira um elemento, e eu sei que eu estou falando aqui, provavelmente, a gente até discutiu isso um pouco nos bastidores, a gente está falando de, provavelmente, um recorte de mundo que adotou a IA e usa a IA para fazer perguntas, e eu entendo que tem muita gente que ainda não usa. O ponto é que é algo que vai acontecer e vai acontecer rápido. Eu vou lembrar que a gente começou a falar sobre ChatGPT tem 2 anos, já está na 5ª versão. Isso fala sobre a velocidade da IA. Então, pode ser que hoje a gente não tenha um volume gigantesco de clientes, de leads, de pessoas pesquisando e usando a IA para tomar decisão. Mas é fato que isso vai acontecer e vai acontecer rápido. Então, se você não está presente dentro desse ecossistema de inteligência artificial, você já perdeu. Você pode investir o quanto você quiser dentro da mídia paga. Você já perdeu em conversão porque hoje a inteligência artificial é parte desse funil. Deixa eu puxar um gancho aqui. Que a gente falou, né, tem vários Brasis. Brasil é múltiplo. Brasils ou Brasis? Heterogêneo. Dentro do Brasil. Brasil gigante. A gente tem um Brasil gigante. E a gente fala muito sobre como isso impacta a acessibilidade das coisas, né? Eu lembro quando o WhatsApp estava começando a se tornar amplamente utilizado, as pessoas que tinham menos acesso à educação usavam só áudio. Lembra? Não escrevia, mas mandava só áudio, né? Saiu uma pesquisa do Sebrae há 1 mês e pouco atrás, acho que 94% da população com mais de 10 anos tem acesso à internet no Brasil hoje. E isso não é proporcional ao nível de educação das pessoas, né? E hoje, se eu tenho acesso ao ChatGPT, que eu consigo mandar as perguntas pelo áudio, talvez que eu não conseguiria fazer via Google, eu começo a entrar por esse caminho, né? Talvez até a forma como as pessoas estão, ou elas vão começar a se educar aqui agora, talvez essa forma seja realmente a mais fácil, a mais acessível a partir de agora, né? E de novo, né, a gente falou sobre isso na abertura, o maior valor da IA hoje é sobre ela te ajudar a aprender mais e melhor. E ela te ajuda a cobrir, inclusive, gaps que você tem de conhecimento, de competência. Você vai pedir ajuda para ela. Então, isso vai virar, de novo, cada vez mais um recurso de pessoal, é um recurso de indivíduo. E aí, se as empresas não estão entendendo que a IA faz parte da jornada, da tomada... Eu nem vou discutir sobre a IA dentro da empresa, aliás, a gente vai discutir, né? Vamos separar um bloco que é a inteligência artificial dentro dos processos das empresas. Mas se as empresas, nessas áreas de marketing e vendas, não entenderam, não trouxeram ainda essa visão de que a IA é um elemento decisor na jornada do cliente, alguma coisa já está muito errada aqui. Bia, tô super impactada com a tua fala. Então, essa inteligência artificial que ela é consultiva, que ela tá lá no final dessa jornada, tá falando de personalizada. conversão. E eu já recebi esse feedback, hein, inclusive nas redes sociais. Ah, então você acompanha meu trabalho. Ah, não, você foi recomendada. Ah, quem te recomendou? Não, boto lá no GPT e falaram pra te seguir. Então, isso acontece. E a gente fala muito de IA como eficiência. Então, a gente escuta muito isso, IA, eficiência, eficiência. Existe esse caminho de IA sendo valor para uma organização? Como é que você enxerga? O que você faz hoje? Assim, olha, quando eu olho para valor consultivo, eu olho para esse lugar. Como é que é isso na sua visão? Existem 2 formas, eu vou falar hoje na minha realidade, né? Então, a primeira coisa que a gente já colocou de largada foi a IA como uma ferramenta de trabalho da equipe. E eu estava discutindo esses dias, inclusive, em como a velocidade de aprendizado do time em relação a como usar as ferramentas de IA facilitou em trabalhos de dia a dia que levavam horas. Criação de material,
análise, às vezes, de entrevista e de conversas com clientes, criação de gatilhos ali, né, de agentes que podem ajudar a sinalizar quando um processo evolui e quando você precisa daquela informação naquele momento pontual. Então, você entender a inteligência artificial como um recurso que engrandece o time, para mim, é o principal ponto. E eu acho que é onde a gente está hoje como companhias brasileiras. Eu vejo que a grande maioria das empresas brasileiras entenderam que a IA distribuída nas equipes ajuda a melhorar a eficiência do time, né? Da galera que está ali trabalhando no dia a dia, porque você, de novo, preenche gaps e ajuda eles a aprenderem mais e melhor sobre um determinado tema. Existe uma segunda coisa, e esse eu acho que vai ser cada vez mais debatido, que é a IA dentro das estratégias go-to-market. É que eu vou ser bem específica quando a gente fala dos funis de marketing e vendas, né? Bora. Porque você tem ali vários papéis e responsabilidades quando você olha para as abordagens de marketing, vendas e atendimento para você conduzir ali, né, do lead ao fechamento de vendas, que é a estratégia go-to-market. Existem, assim como a IA, ela pode ajudar a aprender mais e melhor para um colaborador, a IA pode ajudar o processo a ser mais ágil e a ser mais eficiente e a mais personalizado. Então, hoje, olha o tanto de trabalho que a gente tem para poder criar segmentações, analisar a segmentação, entender o perfil desse cliente, analisar qual é o gap do funil que está tendo ali, qual é o lugar que eu posso trazer, né, ou de repente uma melhor abordagem, testar um diferente posicionamento, criar, às vezes, né, os conteúdos que eu vou testar e experimentar. A IA pode entregar valor em tudo isso, com agentes treinados e capacitados, né, com contexto, para melhorar essa eficiência do funil. E existe um segundo ponto que vamos pegar um funil tradicional de marketing B2B, né, de inbound. Então, o lead entra ali no topo do funil, ele é qualificado com os conteúdos de marketing, aqui a IA já pode gerar muita relevância em criação de conteúdo, em análise da performance de funil, e aí esse contato, né, esse lead vai parar na mão, geralmente, de um SDR, né, foi qualificado como um lead de marketing, ele vai parar na mão de um pré-vendas que vai trabalhar esse contato cada vez melhor. Essa passagem de bastão, em 99% dos casos, vou arriscar aqui, mas é o que eu enxergo na realidade das empresas, é um caos. A troca de informações entre marketing e vendas é muito confusa. Especialmente porque marketing está olhando de uma perspectiva aquisição de mercado e vendas está olhando para fechamento de contrato. Minimamente tem conflito não conflito, né, mas tem interesses distintos. A IA cola essas coisas numa mesma linguagem. Então, você usar um SDR virtual, por exemplo, eu não estou falando de substituir o SDR. Eu estou falando de você enriquecer ele com uma competência de inteligência artificial. Então, ele ter um agente, um assistente que vai fazer essa passagem de informação do lead para o atendimento, ele já vem com um volume de informações e minimamente um direcionamento de abordagem. Você está transformando esse SDR da operação em mais eficiente, mais qualificado, e você está melhorando o processo de eficiência entre marketing e vendas. Mas pegando um gancho, quando a gente fala de marketing especialmente, a gente fala muito também, não só de perfil, de SLA, mas a gente fala muito sobre canais. E as empresas estão cada vez mais multicanais. Como que você vê, ou se você tem algum exemplo prático de como a IA está transformando a estratégia multicanal dessas empresas, enfim. Perfeito. Eu acho que o exemplo mais básico que a gente tem é o próprio WhatsApp, né? Eu adoro a frase do Gui Lopes, um dos fundadores da RD, que era o WhatsApp é o sistema operacional do brasileiro, né? Por que ele é o sistema operacional do brasileiro? Primeiro, porque gostamos muito de se comunicar e falar e mandar áudio, mas porque muito rapidamente, com a assistência da inteligência artificial, que são os tais dos chatbots, a gente realmente conseguiu transformar o WhatsApp num canal personalizado e de atendimento em tempo real. Então, se não fosse a IA, o WhatsApp jamais seria escalável como ele é hoje. E diga-se de passagem, é total interesse da Meta, inclusive, que essa coisa escale, porque você começa a trocar mais mensagens ali dentro. Isso é um exemplo de como a IA pode melhorar individualmente, né? Um canal individualmente. Só que existe, desde que o mundo é mundo, eu tô no marketing há 20 anos, eu ouço sobre esse desafio desde que eu entrei no marketing, que é a omnicanalidade. Uma coisa é a multicanalidade. Eu tenho vários canais operando às vezes numa mesma operação ou ao mesmo tempo, mas eles não estão conectados entre si. Mas o que a gente está falando é que eu quero uma jornada personalizada. Então, eu posso começar um atendimento no WhatsApp e, de repente, ser jogada para um e-mail para abrir um ticket de atendimento. E aí, durante o atendimento, esse suporte entende que ele tem que só me mandar o contrato e aí ele me manda no SMS o contrato para poder fechar a venda. Eu dei um exemplo abstrato aqui, mas eu entendo que essa conversa, usando diferentes canais que melhor atendam a minha necessidade, ela é praticamente o desejo de todo cliente, toda pessoa que está comprando um produto ou serviço.
Eu acabei de falar sobre o valor da IA na passagem de bastão entre marketing e vendas. É a mesma coisa na passagem de bastão entre canais. Porque o que falta nesse exercício, né, nessa coisa da multicanalidade, é como esses canais aprendem um com o outro, de maneira que eles sabem exatamente onde e quando eu jogo a informação entre um canal e outro, e com qual nível de informação. Isso sempre foi o grande dilema da omnicanalidade, por isso que eu acho que ela nunca vingou em escala e sempre foi caríssima, uma tecnologia caríssima de você ter acesso. Com a IA você começa a transformar isso de maneira muito mais tangível. A RD está fazendo isso. Dentro da visão de plataforma, eu já estou entregando o futuro aqui, inclusive. Que é uma dor nossa. Então, o CRM, acho que é um exemplo que a gente vive aqui, a RD vive isso. Então, não é sobre a ferramenta, é a cultura, é o tempo, é o preenchimento, que a partir do momento que você tem a IA trazendo todas essas informações e colocando lá, que é uma resistência humana, né? Ter que parar o que você está fazendo para preencher uma coisa, uma informação que é importante. A unicanalidade começa a acontecer, a personalização começa a acontecer. Então, a IA resolvendo isso, essa dor latente, é uma coisa maravilhosa. E você falou uma coisa, Camila, né, do elemento humano, onde tem que preencher mais um documento. Isso sempre existe, desde que o mundo é mundo. Dói, gente. Dói. Mas sabe o que eu fico pensando hoje? E eu vou falar como alguém que sempre se cobrou muito por preencher coisas, documentos e tal. Não é onde eu brilho, então não é a minha área mais forte. Mas, e exatamente por isso, quando eu vejo a IA entregando valor em ela preencher, ler coisas, analisar coisas, isso me enriquece como indivíduo, como ser humano. E isso me habilita a ser boa no que eu sou, que não é preenchendo coisas. E às vezes eu fico pensando quanto a gente coloca pressão nas pessoas para elas fazerem esse papel que de repente nem é onde elas brilham. E aí a IA vem para poder complementar. E como na multicanalidade, né, na omnicanalidade, o único elemento, aliás, a IA tem essa regra também, né? O elemento base é a informação que você está trocando entre um canal e outro. Traduzir isso entre um canal e outro, entre um suporte e um marketing, ou entre como é que você muda a linguagem de um SMS, que tem que ser curta, para uma linguagem de e-mail que pode ser longa. É complexo, tá colocando muitas variáveis juntas numa mesma estratégia de comunicação. E aí você coloca uma pessoa, né, um elemento ali chamado inteligência artificial que aprende rápido. Uma vez que você coloca os conteúdos, treina, né, habilita ela, que entende contexto. Então, quanto mais você der contexto e explicar o que você quer que ela faça, teoricamente ela vai, inclusive, melhorar o que você está pedindo para ela fazer. E faz isso de maneira automatizada. Deu o comando, ela vai lá e executa. É quase mágica, né? Mas em marketing e vendas, as pessoas, principalmente as lideranças, né, elas são muito exigidas pelo controle, pela previsibilidade, né? Por ter um altíssimo controle de tudo que está acontecendo. Mas nesses, não sei, 15, 20 minutos que a gente está conversando aqui, a gente falou que a partir do momento que a IA entra em jogo e a omnicanalidade entra em jogo, abrem-se muitas possibilidades e essas possibilidades, elas se complementam, elas não se complementam, elas estão em momentos diferentes, em locais diferentes, etc. O que os líderes precisam mudar em seus times e processos para lidar com essas jornadas cada vez menos previsíveis e mais distribuídas? A resposta é meio estranha, a minha visão pelo menos, né, é meio estranha, mas acho que você vai entender. Dados. Eu acho que a gente tende a a previsibilidade é uma necessidade humana, né? E o fato da gente ter previsibilidade dos processos, muitas vezes, inclusive, abre espaço mental para que a gente não precise beber da fonte de dados complexa que existe no mundo. Quando a gente fala sobre diminuir a previsibilidade porque deixa de ser racional, né, deixa de ser lógico, é lógico, mas ele tem uma sequência, ele é construído de maneira mais orgânica. A parte mais importante não é o processo, é como você interpreta as coisas que estão acontecendo dentro desse ecossistema. Então, dados é a maneira onde você garante a previsibilidade. E aí, o poder fica, claro, na qualidade dos dados que eu tenho, qualidade e profundidade, mas muito mais em quais as respostas que eu preciso ter quando eu estou colocando de pé uma estratégia nova de marketing e vendas, quando eu estou experimentando um novo go-to-market, quando eu estou lançando um novo produto, quando eu quero entrar num novo mercado. Quais são as respostas que vão me mostrar que eu estou indo no caminho certo? E a gente costuma usar, vou colocar no plural porque eu me sinto, me representa isso. Exatamente, a gente tende a usar a previsibilidade quase como uma muleta para não fazer perguntas, né? Previsível, pronto, tenho os dados, agora eu controlo o processo. E aí qualquer coisa que sai fora, você enlouquece. Então, a melhor maneira de manter a previsibilidade é assumindo que é sobre dados, tanto em qualidade quanto em profundidade, não é volume. Eu não estou falando de Big Data, não estou falando de nada complexo, estou falando sobre você entender
Quais são os dados-chave da sua operação e ter eles em quantidade relevante para te ajudar a ter respostas e em volume para te ajudar com a qualidade de respostas. Mas, acima de tudo, dados que são entendidos de maneira única por todos os times. E, olha lá, a Camila até já fez uma cara. Coração disparou. Esse é o desafio da previsibilidade, porque se a gente continua olhando para, eu tenho os dados, eu tenho as métricas de marketing, eu tenho as métricas de venda, eu tenho as métricas de adoção e engajamento de produto, e nada conversa com nada. Não adianta eu ter previsibilidade de marketing e vendas, a gente agora tem que ter a previsibilidade do cliente. É isso que muda. Para você, esse é o maior erro, Bia? Conta um pouquinho desses erros que a gente não pode cometer. Eu adorei que você fez essa diferenciação entre Big Data e aquilo que está acontecendo na hora. Parou de vender. Quem nunca viveu isso? Não atingimos a meta. Acho que esse é o nosso dia a dia. É quando a meta não está sendo batida na velocidade esperada. E aí você está no mar aberto. Como é que você enxerga esses erros que a gente não pode cometer? Te ouvir sobre isso é super inspirador. Eu acho que o primeiro deles é quando a gente começa de novo a assilar as coisas. Eu acho que esse é o maior vou colocar na primeira pessoa porque é o erro que a gente comete aqui também e todo mundo, exatamente, é sobre realidade, né? Então, puxa, eu tenho um desafio, todo mundo tá indo para geração de receita, né? Todas as empresas, líderes olham para os objetivos de geração de receita. De repente essa receita para de entrar. O que a gente tende a fazer? Vai para vendas e pergunta, vai para marketing e pergunta, vai para atendimento e pergunta, vai para produto e pergunta. Não existe nenhum momento onde a gente coloca os 4 times da mesma sala e fala, temos um problema. Quais são os insights que vocês têm em relação a esse problema? E deixa a construção acontecer a partir dessa análise do todo. Porque se a gente está falando que é a jornada do cliente e que essa jornada ela é orgânica, eu não posso achar que vai ser um problema isolado de marketing ou um problema isolado de geração de MQL. Né? É claro que isso não significa que a gente não tem que acompanhar as métricas operacionais das áreas, elas continuam sendo super importantes para a eficiência da área, mas quando a gente fala de problema de negócio, é um problema de todas as áreas juntas com um olhar específico para aquilo. A gente estava discutindo isso, inclusive, a semana passada num fórum de trabalho aqui na RD. A gente tem um desafio ali numa virada de um produto que entrou com uma nova oferta, uma nova precificação e empacotamento e que mexeu em todas as áreas. Então, os fóruns de discussão de o que está acontecendo com o andamento disso não acontece com o meu time, que foi quem colocou a oferta de pé. Acontece com todos os times juntos, trazendo os aprendizados e conhecimentos que eles têm. E qual que, para mim, é o diferencial? Dentro deste projeto, a gente desenhou com muita clareza quais são os indicadores de sucesso. O que significa que essa oferta vai dar certo? E não é vender mais. Vender mais eu preciso entregar como profissional, né? Todas as empresas querem isso, né? E eu acho que esse é o erro mais comum. Ou a gente acha que é uma métrica, né? Que o indicador único é o gerar receita para a empresa, e isso para mim é muito ambíguo, é muito alto nível. Ou a gente sila muito o indicador de sucesso, e aí você perde a riqueza que é a construção entre áreas, uma vez que esse cliente ele não está preocupado se a dificuldade está com marketing ou está com vendas. A dificuldade é dele, ele não comprou porque ele não quis. Mas é um baita desafio também, né? Orquestrar essas várias áreas num só lugar, porque eles acabam tendo incentivos e timings diferentes, né? Então, o marketing hoje está pensando no que vai fazer no mês que vem. O time de vendas está pensando no que vai vender hoje. E produto pensando no futuro. O produto já tem um roadmap de 6 meses, que já é mais difícil. Que a gente está na vida real. Então, isso é um ponto. Eu já fiquei aqui sonhando, ouvindo a Bia, falando, nossa, imagina uma IA que fala assim, em que pé estamos agora? Porque vocês também vivem isso, que olha a quantidade de reunião que a gente tem. Então, a gente sai de uma, entra em outra. O que tá falando ali? Coisas que precisam... Então, quantas rotinas, né, super bem sucedidas, benchmarking que a gente tem, comece o dia colocando todos na mesma página, termine o dia colocando todos na mesma página. Imagina a IA podendo trazer assim, olha, estamos aqui. Isso é possível hoje, isso não é um sonho do futuro. Não. E não é um sonho do futuro e não é ciência de foguete. Porque acho que a principal coisa que evoluiu nos últimos anos com a inteligência artificial é a acessibilidade, ou seja, ela está ficando cada vez menos técnica e cada vez mais prática. E aí o meu convite para todo mundo que está ouvindo a gente que ainda não entendeu o que é IA, e eu vou ser muito honesta com vocês em dizer que eu sou uma late majority, então eu comecei a adotar a inteligência artificial tarde também, mas na hora que eu comecei a entender como usar ela para me melhorar, né? Como é que ela me ajudava a aprender mais e melhor, a sanar os gaps do dia a dia, isso me ajudou muito a entender como eu poderia trazer valor para o negócio, para os times e para as áreas. Então, tem a questão, a gente falou sobre a questão do desafio da previsibilidade, e aí eu não consigo deixar de falar sobre o quanto a gente espera respostas prontas também para os nossos desafios de negócio, o quanto a gente está pouco disponível para aprender sobre eles.
E aí trazer a IA para ser esse elemento, eu não acho que a IA pode ser usada para esse exemplo que você deu, Camila, de me dar um diagnóstico, levando em consideração esse material, eu já fiz isso, inclusive, tá? Eu peguei 3 materiais de áreas diferentes e falei, me dá um diagnóstico, como é que você lê, qual é a atual situação? Ela me devolveu várias coisas que fizeram sentido, mas eu não interpretei aquilo como verdade absoluta, eu interpretei aquilo como uma forma de aprender mais e melhor sobre aqueles conteúdos, e a partir daquilo que ela me devolveu, eu trouxe outras perguntas para as áreas. E se a gente pensou nisso? A gente já fez aquilo? A gente já fez aquilo lá? Então, entender que a IA, ela não vai resolver o seu problema. Ela talvez vai te trazer mais problemas, porque ela vai te fazer mais perguntas. Exatamente. Mas ela te ajuda a minimizar, pelo menos, os ruídos de comunicação. Porque ela unifica a mensagem, ela unifica a linguagem entre esse é o papel da IA, né? Unificar a linguagem, porque ela lê linguagem. Então, ela se propõe a fazer isso no dia a dia. Para você, essa é a diferença entre hype, empresas que estão surfando ondas, versus empresas que estão criando vantagem competitiva com inteligência artificial. Isso é possível olhar hoje para isso? Sem sombra de dúvida. O que eu vejo que eu acho que a gente falou sobre dados, falou sobre como usar a IA. Para mim, tem outro ponto importante que é onde usar a IA. Usar a IA por usar, precisa. Hype, né? A gente já tem muita coisa no dia a dia, né? Trazer mais uma só para colocar empilhar mais uma tecnologia ali não faz o menor sentido. Então, antes de pensar onde e como, para quê? Qual é o objetivo? E se o desafio for algo, uma conexão de linguagens, né? Unificar linguagens. Se o desafio for melhorar troca, passagens de bastão. Se o desafio for fazer análises mais rápidas, coisas mais ligadas à performance e eficiência. Beleza, a gente pode pensar em como a gente traz a IA, mas não é IA em todo lugar. Não é IA em todos os processos, porque senão você acaba aumentando até a complexidade de operação da empresa. E eu vi que isso aconteceu em várias empresas, inclusive, tá? Mas, bom, descendo então um nível aqui, vamos para a prática, vamos descer para o tático. O que você recomenda como uma prática que você entende como determinante para a geração de demanda nos próximos anos? Cuidem dos seus brandings. Verdades difíceis hoje aqui. Por que isso? Porque a gente está falando sobre a gente falou muito sobre como a inteligência artificial muda o comportamento das pessoas, certo? Mas os elementos de trabalho e de geração de demanda continuam os mesmos. Eu continuo tendo marca, produto, para poder me posicionar no mercado. Qual é a diferença da inteligência artificial quando a gente pensa, né, em algo prático dia a dia? Eu não vou falar mais só sobre o conteúdo do meu produto, eu preciso falar sobre quem eu sou, eu preciso dar contexto para a inteligência artificial me levar em consideração naquela jornada e naquele conteúdo, ela tem que saber quem eu sou. Então não é mais sobre eu criar uma campanha de mídia paga, que vai clicar num link, que vai receber um material rico, que vai me jogar para uma landing page, que vai ter um formulário que eu vou preencher e vou cair no SDR. Esse é o caminho feliz, mas esse caminho vai ficar cada vez mais difícil. É sobre como é que eu tenho uma campanha de mídia paga que pode ter esse fluxo, mas como eu também tenho um podcast, um canal de YouTube, uma rede social, aonde o cliente pode ter entendimento de quem eu sou e do que eu faço cada vez mais e melhor. Então, a minha dica prática é: vamos sair desse lugar onde a gente acha que é só sobre produto e só sobre oferta e lembrar que é também sobre marca, porque a marca é a melhor maneira que a gente pode gerar essa confiança que a IA traz quando a gente fala de conversão. E pensando nos negócios mesmo, né, pensando trazendo a IA de maneira prática para os negócios, com certeza dá na mão do seu time, pega licenças, distribua na mão do seu time de forma estruturada, com objetivo claro, deixa eles brincarem, deixa eles aprenderem. Coloca num curso, ajuda essas pessoas a aprenderem junto com a IA como elas podem melhorar e entregar mais valor dentro das áreas de marketing e vendas. Saem coisas mágicas, assim, nos últimos 2 anos eu vi coisas incríveis da RD, coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo, mas como a velocidade de aprendizado e de desenvolvimento das pessoas voou. Então dá acesso, deixa as pessoas usarem, e elas vão ser a melhor maneira que provavelmente uma pessoa diretora vai conseguir encontrar onde é a oportunidade de ela colocar a inteligência artificial no processo. Essa ideia da gente ter podcasts acontecendo nas empresas, né? Então a gente tá aqui aprendendo um com o outro, eu tô saindo com a cabeça já fervilhando, já tô aqui. Então esse espaço de troca o que você tá usando, troca comigo o que você tá fazendo, o que tá dando certo, seja uma leitura, uma ferramenta, isso é tão rico e tira esse viés e tira essa coisa de viver todos os dias, que é o aprender mais e melhor. Então é uma cultura, né? Trazer pra dentro e falar, olha, aqui tem que ter um espaço pra gente discutir novidade. Eu brinco que é a partir da premissa de que eu não sei. Sabe o famoso, né, tem a matriz da Neuralink,
linguística, enfim, sei lá, PNL, programação neurolinguística. Tem o sei que sei, né? E tem o sei que não sei. Vamos sair do lugar do sei que não sei. E é aí que a IA vai entregar muito valor, e é aí que você vai ter as respostas de onde e como eu preciso colocar a inteligência artificial. Talvez o maior erro que eu vejo, Camila, pensando agora friamente, é que as pessoas acham que IA é para tudo e todos. Eu concordo, IA é para tudo e todos, mas isso não significa que tudo e todos vão perceber ou conseguir colocar valor no uso da IA de maneira igual. Então eu posso distribuir a IA, mas escolher estrategicamente onde eu vou usar ela dentro do meu negócio é o que diferencia o hype de um bem-sucedido. E para você conseguir fazer isso, você tem que se propor a aprender sobre o seu negócio, sobre o seu cliente, sobre a jornada. E eu acho que a gente tende a ir para os lugares, de novo, do playbook, né? Do modelo. Ah, mas eu sei isso. Legal, e o que você não sabe? Que você não precisa aprender, né? Esse lugar de humildade entre as áreas, esse lugar de integração, para que a gente tenha realmente as ferramentas agindo a favor. E Bia, quero te ouvir sobre futuro. Bia está falando de presente aqui. O que você vislumbra? Uma visão pessoal mesmo e prática, porque você vive isso intensamente. 5, 10 anos, para onde a gente está indo? O que você considera assim, que teu olhar de futuro? Eu já entreguei um pouco, né? Eu acho que o futuro vai passar cada vez mais por... Eu vou usar o termo de mercado que é branding, mas porque o futuro vai passar cada vez mais sobre como as pessoas, os clientes, os leads, querem se relacionar e não só comprar. E o que isso significa? Isso significa que eu não quero só ir lá e clique, compre, contrate e você não sabe mais quem eu sou, eu não sei quem é mais você. Para eu querer comprar de você, eu quero me relacionar com você. E aí surgem esses canais diferentes, inclusive, né? Então, podcasts, as redes sociais, o Instagram. Você não quer mais só uma marca e um site, você quer entender como essa marca se posiciona, onde ela tá. Inclusive porque isso ajuda a passar confiança, né? Então, eu acho que o futuro, eu arrisco dizer que já é o presente, tá, Camila? Mas o que eu acho que a gente vai acelerar cada vez mais esse entendimento de que é sobre como eu me relaciono. Então, a gente com certeza sai daquele marketing super previsível, aonde eu tenho, né, a presença digital determinada por site, por blog, e eu começo a entender que é sobre como eu me relaciono com o meu cliente digitalmente. E, inclusive, isso pode significar, não preciso estar em todos os canais, mas os canais que eu vou estar com presença e presença completa, onde ele consegue entender quem eu sou e consegue perceber como eu, né, se relacionar comigo, de como eu entrego valor para ele e por que ele quer estar comigo, né? Eu acho que essa tendência da hiperpersonalização, não São tem os como. algoritmos, né? A gente já vive isso. Então, quando a gente fala da matéria-prima do nosso branding, que é conteúdo. Então, aqui é um exemplo. A gente está vivendo, está transbordando cultura RD Station através das pessoas que estão aqui conversando. Isso. E aí, esse algoritmo vai fazer esse conteúdo certo chegar na mão da pessoa certa, na hora certa. E isso é jornada. A gente não pode falar que é linear, tá? Então, a jornada é sobre isso. E eu imagino que, pensando em tendência, né? Se a gente estiver presente nos lugares certos e a gente conseguir cobrir muito bem essa jornada do cliente, a gente provavelmente vai ter um entendimento muito melhor desse cliente do que a gente tem hoje no nosso curralzinho, né? E se a gente tem um entendimento muito maior do nosso cliente, isso talvez abra portas que talvez a gente não esteja explorando hoje, talvez não seja nem possível. Eu estava vendo um experimento que estava acontecendo na China, não sei exatamente quando, mas um experimento recente na China, que eles estavam tendo um conhecimento tão profundo do cliente por conta das N formas de relacionamento que eles tinham com esse cliente, que eles fizeram um experimento eu tenho tanta certeza que essa pessoa está interessada em comprar uma televisão que eu vou mandar a televisão para casa dela. Olha. E eu vou mandar a televisão para casa dela. E falar, porque e vou falar, olha, eu já sei aqui até qual é o seu cartão, porque a China não usa cartão de crédito, né? Mas essa etapa. eu sei que eu tenho aqui os seus dados todos de compra, e eu tenho tanta certeza que você quer comprar uma televisão, que se você fizer aqui esse clique, a televisão é sua. Se você demorar mais 3 dias e você não quiser, eu volto aí e busco. Porque o custo de frete lá buscar é menor do que um custo de tentar convencer essa pessoa até ir na loja. Maravilhoso. Né? Gente, dilema também de invasivo aqui. Me conta, como é que foi o resultado disso?
Não, então, Foi bom? Foi essa foi a conclusão, né? Eles fizeram um teste com um determinado grupo de pessoas E mostrou que e mostrou que era mais vantajoso para esse grupo de pessoas mandar televisão direto do que tentar convencer as pessoas a se movimentar a e querer gente tem comprar. dado de Brasil isso também, hein? 65% dos brasileiros prefere que receber algo personalizado do que o temor de sigilo e dados. Uhum. Então, olha o quanto a gente gosta de personalização, quanto a gente gosta de Muito. sob medida pra gente. E olha o ponto interessante que me chamou a atenção na história do Luiz. Essa empresa provavelmente, sei lá, uma empresa que, vamos supor que uma empresa foi e colocou em prática mesmo esse experimento, ela devia ter um custo altíssimo de logística, de estoque, de loja, de repente tinha que sustentar uma loja para essa pessoa ir lá e comprar televisão. Na hora em que ela subverte o sistema, porque é isso que ela fez no final das contas, então, cara, eu confio tanto que eu conheço sobre você, que eu não preciso que você vá numa loja comprar, eu te entrego a televisão. Ela tirou o custo da loja. É. Eu sei que a gente tá falando aqui de algo talvez até meio futurista, né? Meio ciência, ficção científica, né? Mas a provocação é interessante e eu gosto muito desse caminho, que quanto mais a gente assume que a gente não sabe, e mais a gente busca aprender sobre aquilo, é as janelas de oportunidade de inovação que aparecem. Então, cara, talvez eu não saiba. Deixa eu correr atrás e entender e aprender. E aí você começa a juntar diferentes contextos. Isso é uma coisa muito legal. Talvez em outros podcasts surja o tema ou vocês vejam isso em outros lugares. Mas qual que é o brilho da inteligência artificial? Não é na criação, não é na geração de coisas. É na capacidade dela de ler diferentes contextos. Ou seja, se eu subo um áudio, uma foto, um PDF ou escrevo uma coisa, ela consegue interpretar tudo isso para aprender mais sobre mim. Contexto sempre é a chave. E se eu consigo aprender mais sobre o contexto do meu cliente, eu melhoro a minha capacidade de tomada de decisão. E continuando aqui a ficção científica e conectando com o que você falou lá atrás, né? Vamos imaginar que esse é o contexto, né? A página em branco está aqui na mesa e vamos imaginar que isso é possível de ser feito exatamente da forma como a gente está falando, né? Num caso B2B, por exemplo. Imagina que eu sou um CEO de uma empresa e você, como, né, fornecedor, entende tão bem dos meus problemas como empresa e tão bem tudo que eu estou passando, entende profundamente o meu problema baseado nos N dicas que eu deixei, que imagina um dia que eu tô aqui na minha mesa como CEO e simplesmente chega um contrato e, cara, aqui ó, eu já sei qual que é o seu problema, esse é o serviço, essa é a demanda, é só você assinar. Mas provavelmente tudo isso está conectado com a história do branding que você falou. Falar isso. Porque o branding... Definição. Porque se esse contrato chegar na minha mesa e for de uma empresa que eu tenho confiança, que eu conheço, que eu tenho boas referências, etc., eu vou falar, porra, legal. É isso. Ele entendeu meu problema, cortou um caminho danado aqui, e é uma marca que eu confio. Eu vou assinar esse negócio e a partir de amanhã meu problema tá resolvido. Né? Então as coisas se conectam, mesmo na ficção científica aqui. E isso é uma das coisas que eu acho mais interessante nessa visão de futuro, né? Que o branding durante muito tempo ele foi entendido como uma disciplina acessório, né? Perfumaria. É perfumaria. Eu falo isso com dor no coração, porque eu já trabalhei com marca, licenciamento de marca e, cara, nunca vai ser só uma perfumaria. A marca, ela carrega tantas coisas que podem te ajudar a alavancar, mas eu entendo que tinha um desafio de como é que você conectava isso no marketing previsível, no marketing de performance. Eu entendo todos esses desafios. Só que na hora que a gente entende que a marca, ela não vai gerar um impacto direto na performance. A marca vai gerar um impacto direto na jornada do cliente, e é isso que vai fazer a performance acontecer. Você vira o jogo. E você posiciona a brand no lugar onde ele sempre deveria ter estado, que é como é que você cria personalidade para o teu negócio. E aí eu posso correr o risco de mandar a televisão, posso correr o risco de mandar o contrato, eu posso correr o risco de bater na sua porta e falar, vamos conversar, porque eu acho que a gente tem sinergia. Você vai querer ouvir, porque a sua confiança naquilo que você recebe é muito maior do que se você parte de um mar aberto. Luiz, eu tenho uma difícil missão, hein? Encerrar. Tô preparada não. Bia, é um prazer te ouvir. Tem uma pergunta final do nosso bate-papo enriquecedor, que é, sou um CMO, sou um CEO que hoje vou dar meu primeiro passo. Qual que é esse passo para preparar a minha empresa para o futuro? Meu Deus, não sei se estou pronta para essa. O meu papel foi muito mais difícil, que eu não quero encerrar. E cancela as agendas, Luiz, hoje não temos mais nada. Olha, hoje
dia X, hoje, no presente, eu com certeza falaria: entenda como você pode aumentar a confiabilidade da sua marca, dos seus produtos e dos seus serviços dentro da relação com o seu cliente. Se você vai fazer isso usando branding, ou se você vai fazer isso usando qualquer outra coisa, não importa, mas eu ficaria muito atenta em como você se posiciona dentro desse mercado, trazendo confiança para essas pessoas, para o seu ICP, né, para o seu grupo de clientes ideal ali. Como é que você consegue transpor essa confiança? Isso vai ser a parte mais importante nessa jornada de cliente que é orgânica, né? Ela confiar e entender quem você é. A sua estratégia que você fizer de canal, usando IA, usando a tecnologia que vier no futuro, porque a IA vai mudar muito ainda, com certeza, vai estar bem garantida. É sobre como você cria relações de confiança com o seu mercado e com os seus clientes. Bem, a Beatriz Costa começou aqui esse episódio falando sobre como é que a gente aprende, como é que a gente é curioso. Eu aprendi um monte aqui e tô saindo curioso com outras coisas. Muito bom, essa energia do podcast, você sempre quer mais. Bia, foi um prazer te ouvir, obrigada por essa oportunidade, tenho certeza que todos que estão aqui com a gente saem inspirados e também com esse roadmap, né, com uma trilha para seguir, que é algo importantíssimo aqui, visão prática. Boa. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Bia. Fiquem ligados aí nos próximos episódios. Vai falar aqui com grandes nomes sobre assuntos tão legais quanto esse aqui. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.